Olá, irmãos e irmãs, a paz de Cristo e o amor de Maria. Hoje nós iremos falar sobre o jejum, uma explicação completa e bem prática de entender o que é o jejum e os tipos de jejum. O jejum é uma forma de mortificar o corpo para fortalecer o espírito na luta contra as tentações do pecado. Todos podem fazer jejum, sejam idosos, cansados ou doentes, sejam gestantes, mães que amamentam, jovens ou adultos. Todos podem jejuar sem que isso lhes cause mal, mas pelo contrário, lhes façam bem. Muitas pessoas não jejuam porque não sabem fazê-lo. Imaginam que jejuar seja uma coisa muito difícil e dolorosa que não vão conseguir fazer. Tipos de jejum. Abordamos aqui o aspecto prático do jejum. Existem várias modalidades de jejum. Trataremos, no entanto, somente de 4 tipos de jejum que poderão ser de grande proveito para você. Então nós iremos falar agora sobre 4 tipos de jejum. Jejum da igreja. Assim é chamado o tipo de jejum prescrito para toda a igreja e que, por isso, é extremamente simples, podendo ser feito por qualquer pessoa. Alguém poderia pensar que esse jejum seja um jejum relaxado ou que nem seja realmente jejum, porque ele é muito fácil. Mas não é bem assim. Esse modo de jejuar vem da tradição da igreja e pode ser praticado por todos sem exceção, sendo esse o motivo porque é prescrito a toda a igreja. O básico desse tipo de jejum é que você tome o café da manhã normalmente e depois faça apenas uma refeição, almoçar ou jantar, a depender dos seus hábitos, de sua saúde e de seu trabalho. A outra refeição, a que você não vai fazer, será substituída por um lanche simples, de acordo aí com as suas necessidades. Dessa maneira, por exemplo, se escolher o almoço para fazer a refeição completa, no jantar faça um lanche que lhe dê condições de passar o resto da noite sem fome. O conceito de jejum não exige que você passe fome. Em suas aparições em Mendigorge, a própria Nossa Senhora o repetiu várias vezes. Jejuar é refrear a nossa gula e disciplinar o nosso comer. O importante, e aí está a essência do jejum, é a disciplina, e você não comer nada além dessas 3 refeições. O que interessa é cortar de vez o hábito de beliscar, de abrir a geladeira várias vezes do dia para comer uma coisinha. Quem não tem esse costume, né? Evitar completamente, nesse dia, as balas, os doces, os chocolates e os biscoitos. Deixar de lado os refrigerantes, as bebidas e os cafezinhos. Para quem é indisciplinado, e muitos de nós somos, isso é um jejum, e dos bravos. Nesse tipo de jejum não se passa fome, mas como a gente se disciplina, como refreia a gula. E é esta a finalidade do jejum. Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de jejum, mesmo os doentes, porque água e remédios não quebram o jejum. Se for necessário leite para tomar os remédios, o jejum não é quebrado, pois a disciplina fica mantida. Para o doente e para o idoso, disciplina mesmo talvez seja tomar os remédios e tomar corretamente. Iremos falar agora do jejum a pão e água. Nesse segundo tipo de jejum, deve-se comer pão quando se tem fome e beber água quando se tem sede. Apenas isso e nada mais. Não se trata de comer pão e beber água ao mesmo tempo. Pelo contrário, é preciso evitar isso. Nosso tipo de pão, quando comido com água, geralmente fermenta no estômago, provocando dor de cabeça. É melhor ir comendo aos poucos durante todo o jejum. Você vai perceber que nesse dia o pão adquire um novo sabor. Também se deve beber água várias vezes no decorrer do dia. O organismo precisa de água. Por isso, tome água, mesmo que não tenha sede. O principal desse tipo de jejum é que você só coma pão e beba apenas água. Jejum à base de líquidos. O terceiro tipo de jejum requer que você passe o dia sem comer nada, limitando-se a tomar líquidos, ou seja, durante todo o seu dia,
de jejum, você se alimenta somente com líquidos. Essa é uma modalidade muito boa de jejum, que refreia a nossa gula e garante a nossa disciplina, tratando-se de líquidos. Temos uma grande variedade de opções e de combinações possíveis. Todas elas nos mantêm alimentados e bem dispostos sem a quebra do jejum. É recomendável passar o dia tomando chá. Existem vários tipos de chá, podendo-se escolher, desde que seja quente e com um pouco de açúcar ou mel. O chá alimenta e mantém o estômago aquecido, o que é muito bom. Quem não puder usar açúcar nem mel, pode usar adoçante ou tomar chá puro. Fazendo assim, se privará da glicose, que é alimentícia, mas conservará as vantagens do chá e do calor. Mas se preferir, poderá tomá-lo frio ou gelado, especialmente no verão. Laranjada, limonada e sucos de fruta também são indicados para esse dia. O mesmo acontece com os sucos de legumes, como cenoura e beterraba, e de verduras. Veja bem, tome suco, não vitamina. Combinando-se frutas, legumes e verduras, as possibilidades aumentam bastante. Os vários sucos adoçados ou não com açúcar, mel ou adoçante, são sempre alimentícios, deixando o corpo leve para a oração e para as outras atividades intelectuais ou físicas. Outra boa opção para esse tipo de jejum é a água de coco, que é completa, já tendo tudo para nos manter hidratados e alimentados. Especialmente para quem tem a sorte de viver nos lugares onde há coqueiros, um jejum à base de água de coco é excelente. Não existe melhor hidratante. Qualquer pessoa, mas em especial os idosos e os doentes, pode fazer um jejum muito saudável à base de caldos. Tal como os sucos, os caldos também apresentam uma grande variedade. Observe que estou me referindo a caldos e não a sopas e canjas, embora se possa fazer caldo de frango e até de carne. O que importa é que o caldo é líquido e tem como vantagem ser nutritivo e quente, além de conter sal. Especialmente em dias frios, os caldos são uma ótima maneira de fazer jejum, pois com eles temos garantida a ingestão das calorias necessárias a nossas atividades espirituais em particular. Por último, vamos falar do jejum completo. Nesse quarto tipo de jejum, não se come coisa alguma e só se bebe água. É recomendável que, antes de experimentar essa forma de jejum, você já tenha feito o jejum a pão e água e o jejum à base de líquidos, que podem servir como forma de treino, digamos assim. No jejum completo, é fundamental beber água várias vezes ao dia. Não é bom fazer jejum a seco, isto é, sem tomar água, especialmente quando não se tem um bom treinamento. Mas é possível fazer jejum sem ingerir sequer água? Sim, como já disse, é possível. Porém, só as pessoas bem experientes devem tentar fazê-lo. É fundamental ter em mente que não estamos nos submetendo a um teste de resistência. Não precisamos provar nada a ninguém, nem a nós, nem ao Senhor. O objetivo do jejum é nos encontrar com Deus, favorecer a oração e nos disciplinar. Ele serve para nos abrir a graça da contemplação, da intercessão, da unção do Espírito. Nosso organismo precisa de água. Ele necessita estar bem hidratado. Para agir e reagir no campo espiritual. E como o nosso jejum se destina a combatentes que batalham por Deus na dimensão espiritual, tome água várias vezes ao dia quando praticar o jejum completo. Quanto à hora de terminar o jejum, principalmente o jejum completo, Nossa Senhora em Medjugorje fala em encerrá-lo às 4 da tarde. Você pode terminá-lo às 5, às 6 ou às 8 horas da noite. O importante é ser comedido e agir com sabedoria. Nossa intenção não é bancarmos os heróis. Não temos de provar nada a ninguém, nem a nós mesmos e nem ao Senhor. Algo que vale ressaltar aqui é um erro muito comum que as pessoas cometem, consiste em fazer um dia de jejum sem tomar café da manhã. Agindo assim, elas na verdade começam a jejuar a partir da última refeição que fizeram, na véspera, e não pela manhã.
Essas pessoas, por estarem mal informadas, acabam ficando com dor de cabeça, que em geral começa bem cedo. Dor de cabeça não é o objetivo do jejum. Além disso, trata-se de uma coisa que deixa a pessoa indisposta o resto do dia, que a torna irritadiça e sempre pronta a perder a paciência. E isso é totalmente oposto ao que se espera conseguir jejuando. É bom que tome tranquilamente seu café da manhã como se faz todos os dias, e a partir daí inicie o jejum. Agindo dessa maneira, você fica livre dos ácidos do estômago, da dor de cabeça, da irritabilidade e da indisposição. E isso custa muito pouco. Basta tomar café da manhã como nos outros dias. Se você não quer mesmo comer nada, ou é daqueles que não fazem uma refeição pela manhã, ao menos beba alguma coisa, de preferência quente. Isso vai fazer bem para o seu aparelho digestivo, preparando para o dia de jejum. O jejum é uma riqueza que precisamos reconquistar. É uma forte expressão da comunidade que decidiu fazer uma conversão, começar uma vida nova. Você provavelmente é uma das muitas pessoas que não conhecia o que acabamos de apresentar aqui, o que por esse motivo não jejuava. Agora, com uma nova compreensão do jejum, comece a praticá-lo, pois isso seguramente trará benefícios a você e ao corpo de Cristo. Deus abençoe o seu jejum. Esse texto aqui foi extraído do livro Práticas de Jejum, livro de autoria do nosso querido Monsenhor Jonas Abib. E aí, você já sabia o que era o jejum? O que realmente significa o jejum? Já fez jejum? Já teve vontade de fazer? Conseguiu aprender com esse vídeo? Deixa seu like aí e deixa nos comentários também o que você achou, tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.